minha história inicia no interior de Minas Gerais, né? Onde eu comecei, eu fazia estágio numa prefeitura. Ali foi o primeiro momento que eu percebi que o comportamento humano ele pode evoluir, que as pessoas, de acordo com os estímulos, elas se comportam de maneira diferente. Então comecei estagiando na prefeitura. Ali eu fiz um bom trabalho com os adolescentes que estavam ali. Então eles começaram a ver o trabalho deles como algo que realmente fazia diferença na vida deles, onde eles se sentiam pertencentes ao meio, se sentiam agregando, se sentiam sendo produtivos, e isso fazia bem a eles. Entendi que antigamente eles não sentiam isso porque não tinham o estímulo adequado. Dali, por eu ter feito um bom trabalho, o meu diretor me indicou para uma empresa que estava chegando no Brasil, que era o grupo Globopar, que era TIM, Bradesco, Vicunha. Esse grupo, ele se uniu para comprar telecomunicação, para comprar áreas de telecomunicação. Quando eles chegaram na prefeitura, eu fui indicada a recebê-los. Quando eu recebia para eles acharem ponto no interior de Minas Gerais, quando começamos a conversar, eles entenderam como eu transformei a vida daquelas crianças. Eles falaram, não, a gente quer você com a gente. Você consegue conduzir pessoas, transformar pessoas, vamos trabalhar com a gente. Passei e entrei como atendente de loja própria. Na época eu ganhava R$350. Ali eu comecei a arte da venda, que nada mais é você se interessar genuinamente para as pessoas. As pessoas acham que a arte de vender é empurrar algo para alguém. Não, a arte de vender é você realizar o desejo de alguém. Aquela pessoa deseja aquilo e você entregar exatamente aquilo que ela deseja. E é esse interesse genuíno que automaticamente faz você bater as suas metas, entregar os seus objetivos. Sempre trabalhei assim, então acabava vendendo muito, porque um ia me indicando o outro, que me indicando outro, as pessoas já entravam na loja falando, eu gostaria de falar com aquela lourinha, a Érica, porque me indicaram, porque ela dá instruções do aparelho, e porque ela é atenciosa. Então nunca pensei em ficar pouco tempo com o cliente para atender o próximo. Eu sempre pensei em que eu tinha que satisfazer aquela pessoa, um ser humano. Eu tinha que ali entregar o desejo dele. Com isso, a nossa loja vendia muito, o nosso chefe foi promovido, automaticamente olharam para a loja e verificaram, bom, essa loja o chefe foi promovido e quem desempenhava melhor? Quem era a pessoa que vendia, mas ao mesmo tempo também ensinava os colegas a vender, que o que fez com que a loja inteira prosperasse. E aí eu fui reconhecida. Automaticamente virei minha primeira liderança, foi muito dolorida. Errei muito, foi muito difícil. A primeira liderança não te ensinam a ser líder e do dia para a noite aquelas pessoas que eram suas amigas, suas colegas, que você ia para um bar falar mal do chefe, eram as pessoas que passaram a ir para o bar e você pensava, meu Deus, estão falando mal de mim agora. Você tem que aprender a mexer com pessoas, né? E se você mexer de uma forma errada, aquelas pessoas têm reações ruins. Então, é uma arte, você tem que se interessar genuinamente pelo outro. Eu brinco que é como se fosse seu filho, você tem que chamar atenção para que ele desenvolva, mas com respeito. E ao mesmo tempo você tem que reparar nele, naquilo que ele tem de bom para você exaltar. Então é a arte de se interessar genuinamente pelo outro, de reparar o outro. E eu comecei a perceber isso. Só que a primeira foi muito sofrida, né? Eu menti, então eu tinha medo de falar com as pessoas que elas não podiam fazer aquilo e elas terem raiva de mim, porque elas eram minhas amigas. Então eu falava que não era eu que estava fazendo isso, que era o headquarter que tinha me mandado. E as pessoas descobriam isso e eu perdi a credibilidade. Então eu fui aprendendo com a vida na minha gestão. Eu tinha medo de que elas não gostassem de mim, eu tinha medo de dar feedback. Então eu tinha receio de cobrar. E aos poucos eu fui entendendo que era exatamente isso que elas precisavam de mim. Que eu cobrasse, que eu desse o feedback de onde elas estavam errando para que elas melhorassem, que eu reparasse naquilo que elas fizessem de bom e propagasse. Então com o tempo eu fui percebendo, e tudo isso feito com respeito. Fui percebendo e fui lidando com essa situação, até que um momento a minha loja começou a vender muito e era do interior. E aí me chamaram para assumir a loja da capital de Minas Gerais. Nessa loja, o problema dessa loja era um problema sério de qualidade, porque as pessoas entravam ali dentro, era no centro de BH, tinha muito ladrão e eles ativavam o telefone automaticamente. Então a qualidade era muito baixa.
O que eu percebi? Que aquilo ali era um problema de processo, mas eu não era responsável por fazer o processo. Eu poderia pegar isso como uma desculpa e dizer, bom, esse não é um problema meu, a minha loja tem qualidade ruim porque não tem um processo para não pegar as pessoas que roubam o celular e vêm aqui. Não, eu resolvi desenvolver o processo, porque eu estava na loja, eu sabia como desenvolver aquele processo. Nós escrevemos o processo. A partir desse momento que a gente escreveu esse processo e atuou nesse processo, a loja deu resultados fantásticos, com uma qualidade incrível. O headquarter verificou isso e falou, olha, ela fez mais do que a função dela. Além de saber vender e fazer gestão, ela também faz processo. Então vem para o headquarter. Vem porque a gente vai fazer a ISO e a gente precisa de pessoas que têm experiência na ponta e ao mesmo tempo têm visão estratégica para fazer processo. Eu não fiz o processo pensando em ser promovida. Eu fiz o processo porque eu tinha que entregar o meu trabalho com qualidade. Mas isso gerou com que eu fosse promovida. Quando eu cheguei para desenvolver a ISO, a Maxtel foi vendida para a TIM. Nisso estourou um medo em todo mundo, inclusive em mim. Um medo de, nossa, quando chegar todos esses italianos, o que vai ser? Vão trocar todas as equipes? Vão trocar todas as pessoas? A única coisa que eu pensei foi, as pessoas não mudam quem trabalha direito, quem provém resultado, quem gera resultado. Então eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que gerar resultado. E foi isso que eu fiz. Dito e feito, quando chegaram, verificaram as pessoas que eram high potential na época, que trabalhavam, que entregavam, e ao invés de eu ser demitida, eu fui promovida. Porque a TIM expandiu pelo Brasil inteiro e aí eu fui ser coordenadora no Centro-Oeste, para fazer o startup no Centro-Oeste. Chegando no Centro-Oeste, eu tinha que trabalhar em Acre, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Distrito Federal. É um Brasil muito diferente entre si. E lá, muitas vezes, as pessoas falavam, agora você vai ver, aqui a gente é esquecido. É o território que menos tem recurso. Você vai estar longe do headquarter, porque o headquarter passou a ser no Rio de Janeiro. As pessoas não vão te ver. Você vai trabalhar e as pessoas não vão te enxergar. Eu percebi, não me interessa se as pessoas vão me enxergar ou não. Eu vou fazer o meu trabalho bem feito. Apesar de você ter essa sensação, pô, tô tão longe, faço e ninguém me reconhece. Mas eu estava reconhecendo que eu estava fazendo um bom trabalho. E me dei por satisfeita e continuei fazendo um bom trabalho. Naquela época eu era casada com uma pessoa da TIM que recebeu uma grande oportunidade de ir para Itália. Eu peguei e falei, vou pedir demissão da TIM e vou também tirar um ano sabático, aprender línguas, que é isso que me falta. Quando eu fui pedir demissão, uma grata surpresa. O RH me disse, não, o presidente da TIM, o senhor Mário César, quer conversar com você. Falei, comigo? A menina que trabalha aqui no Centro-Oeste? Comigo? Será que ele me enxerga? Sim, pasmem, ele me enxergava. Porque quando você faz um bom trabalho, esse trabalho é visto. Por mais que você ache que não. As pessoas podem não estar te dando tapinha nas costas. É visto. E ele disse, não, você não vai pedir demissão. Você vai para a Itália trabalhando pela TIM. Mais uma vez, eu não trabalhei no Centro-Oeste esperando ir para a Itália, nem sabia que eu ia na Itália. Eu trabalhei porque eu tinha que fazer o certo, porque eu tinha que entregar, indiferente do tapinha nas costas, se as pessoas estavam me vendo ou não. Fui para a Itália, um grande desafio. Aprender língua, trabalhar em um país com uma cultura completamente diferente. Você sendo mulher, onde existe uma cultura machista. E aí você paralisa? Não, você segue. E você mostra que você tem conteúdo. Onde a beleza muitas vezes é mal interpretada e você segue e você mostra que a beleza, você nasceu com ela e que não tem problema nenhum você ser uma executiva e não usar roupas e taillés e se vestir de homem. Não, você é feminina, é mulher e tem conteúdo e não paralisa, porque isso é uma questão histórica. Isso é uma questão que as mulheres vão passar por isso porque isso é histórico. E vai demorar um pouco para eles perceberem. E não é só de homens, mulheres, é histórico. E aí você não paralisa e você segue. E quando você vai seguindo e vai mostrando o teu conteúdo e o que você tem para fazer, as pessoas vão abrindo as portas. Elas vão entendendo e vão se rendendo àquela situação. Ali eu aprendi isso também, que você pode sim enfrentar adversidades na sua vida, você vai enfrentar e é perfeitamente possível vencê-las. Volto para o Brasil para startar a área de trade marketing no Brasil, que não existia no headquarter. Dá uma angústia, eu sempre fui vendedora, é o novo. Como é que eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz? Eu tenho que aprender. E aí é delicioso, ao mesmo tempo que o novo te dá pavor, te dá angústia, ele dá uma outra sensação que é, o novo, eu vou aprender. E aprendi com quem sabia fazer. A Coca-Cola sabia fazer muito bem, a Souza Cruz sabia fazer muito bem. Aprendi para startar isso na minha empresa.
fiz o startup, foi um sucesso, deu super certo a área de trading em telecomunicação. E naquele momento, eu decidi ser mãe. Eu decidi que estava na hora de eu fazer a minha melhor obra-prima. E decidi parar, e decidi me dedicar àquilo, porque tudo que eu sempre fiz na minha vida, eu sempre fiz com muita dedicação, com muita dedicação. Quando eu decidi ser mãe, eu decidi que eu ia ter parto normal, que eu ia amamentar, e fiz tudo para que tudo isso acontecesse. E que eu ia parar os 6 meses, e que eu ia amamentar a minha filha os 6 meses, e eu ia dedicar a minha filha aos 6 meses. E assim eu fiz. No momento que eu estava no meio ali da minha licença maternidade, troco o presidente. Sai o Mário César, entra o Luca Luciani. As pessoas começam a me ligar, Érica, volta, porque ele está trocando todo mundo, ele está tirando todo mundo, você vai acabar sendo demitida. Eu resolvi não voltar e continuar com a minha filha. Quando eu voltei, muito pelo contrário, ele já tinha me conhecido na Itália. Quando eu voltei, ele viu a minha performance e mais uma vez eu fui promovida. E ele me promoveu como diretora de São Paulo, a maior regional do Brasil. O que eu tive ali? Medo. Angústia, disse para ele, Luca, eu não sou capaz, eu estou muito nova para isso, olha os meus pares nas outras operadoras, são muito mais velhos do que eu, são homens, já estão nesse mercado há mais tempo, se eu não conseguir fazer no mercado de São Paulo, praticamente acabou a minha carreira. Ele falou, não, você consegue, pode ir que você consegue, eu tenho certeza. E outra coisa, você vai sair do 3º lugar para o 1º lugar. Eu falei, Luca, isso em telecom não acontece. Você compra mercado, você comprou banda A, você é banda A, você comprou banda B, você é banda B, você comprou banda C, você é banda C. Isso não acontece, não se mexe market share em telecom. Ele falou, você vai conseguir, porque você é excelente em gestão, em movimentar pessoas, em realizar coisas. Poucas pessoas fazem isso. Ele acreditava mais em mim do que eu mesma. Eu resolvi apostar em mim. Entendi que aquele era o maior desafio da minha vida, era um all-in. Eu estava muito louca em aceitar aquilo. Era um risco muito alto, então eu precisava de um bando de loucos junto comigo, sonhando a mesma coisa. E assim eu fiz, uma equipe que era um bando de loucos. Ontem o nosso hino era esse. Aqui tem um bando de loucos, loucos para o Team São Paulo. Para aqueles que acham que é pouco, eu vivo por Team São Paulo. E a gente vivia aquilo. A gente sabia que a gente tinha que liderar e a gente tinha 3 anos para fazer aquilo. A gente começou vendendo 2 milhões por ano, passamos a vender 10 milhões por ano e viramos líderes. Fizemos um marco na história de telecom. Saímos de 3º no pré-pago para 1º no pré-pago. Essa era a nossa missão e essa missão a gente entregou. Porque a gente estava obstinado a fazer isso. Porque o nosso mindset, a nossa mente estava vidrada em fazer isso. E nada ia nos parar. Como não nos parou? Quando a gente faz esse feito, porque é a gente, ninguém faz nada sozinho nesta vida. Eu sou promovida a ser diretora nacional do Brasil inteiro de vendas. E todos os meus funcionários naquela época também foram promovidos. Porque a gente venceu em São Paulo, a gente entregou a liderança. Quando você faz isso, a empresa ganha, você ganha e seus funcionários ganham. Todo mundo ganha. Progredir junto é exponencial. Todo mundo ganhou com essa situação. Todo mundo ganhou com essa vitória. Muitas pessoas vieram me perguntar como você fez para fazer isso. Veio até uma operadora de fora do Brasil. O que você fez para fazer isso? Não é fácil mexer em marketing em telecom. E eu comecei a escrever. E eu comecei a perceber que a minha diferença dos meus concorrentes e dos meus pares é que eu era uma pessoa completamente fixada em comportamento humano, em mindset da minha equipe. Que eu sabia que a parte técnica é importante sim, mas o que faz a diferença, a grande diferença é o comportamento das pessoas. Comecei a ver que aqueles que entregavam grandes resultados tinham o mesmo comportamento. Era muito parecido, mas não necessariamente a mesma grade curricular. Uns tinham inglês, outros não. Uns tinham mestrado, outros não. Eu tinha parceiro que não sabia nem falar o português correto, mas tinha helicóptero. E produzia muito bem. Então eu comecei a entender que a parte técnica é necessária, é importante. Mas o que fazia a diferença era a atitude que aquela pessoa tinha diante da vida. E aquilo ali tinha um comportamento em comum. Aquelas pessoas tinham um comportamento em comum. E eu comecei a desenvolver as pessoas que não tinham esse comportamento. Porque era mais ou menos 20% da minha equipe nasceu com aquele comportamento, tinha aquela atitude diante da vida, mas os outros não tinham. E eu ia deixar eles para lá? Ia fazer gestão só daquele início, daqueles 20%? Não, eu poderia desenvolver aquele restante. Tinha 10% que não queria nada com a dureza, não queria nem aprender e nem desenvolver. Esses você tira, eles não querem, não adiantam. Mas tinha 70% ali querendo, que precisava do quê?
de uma educação de comportamento e não de técnica. E a gente insistia em dar muito treinamento de técnica para eles. Só que como ele não tinha uma atitude diferente, ele pegava aquele treinamento e não usava aquilo. Eu comecei a treinar eles numa educação do comportamento, numa atitude comportamental diante de um desafio, diante de uma proposta de empresa. E aquilo fez com que a minha equipe inteira produzisse muito. Esse foi o meu grande diferencial. Eu não era uma pessoa que pensava só na técnica, eu era uma pessoa que pensava muito no comportamento e na atitude das pessoas. Depois eu pensei, será que eu consegui fazer isso porque era São Paulo? Porque os paulistas gostam de trabalhar, são ávidos por inovação, já perceberam que esse é um novo modelo de atuação na gestão? Será que eu consigo fazer isso do Iapoque ao Chuí? Com todos os brasileiros? Será que eu consigo fazer do estagiário ao diretor? Quando eu assumi a diretoria nacional de vendas, eu empreguei o mesmo ritmo, a mesma fórmula. E eu consegui ver que do Iapoque ao Chuí as pessoas reagem a inputs de comportamento. Elas melhoram, elas evoluem, basta você dar o estímulo correto. Elas evoluem sim, e elas são ávidas para isso, elas são carentes disso, elas querem isso, porque esse é o interesse genuíno pelo ser humano. Elas são carentes desse tipo de atenção, elas não querem ser tratadas como número, elas querem ser tratadas como gente. E uma vez sendo tratada como gente, elas te retribuem de formas estratosféricas, que é muito mais do que simplesmente te entregar uma produtividade. É ser fiel ao seu objetivo, é ser fiel a você, é sentir que ela pertence àquilo. Isso é algo muito maior do que simplesmente, se você não bater meta, eu te tiro da organização. Isso é fácil, isso é easy, isso está fora de moda.